Olá, está começando o Coletivo, o programa que mostra todos os ângulos e quem está no centro dos acontecimentos. O nosso entrevistado de hoje é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, o jornalista Audálio Dantas. Alagoano de Tanque d'Arca, Audálio iniciou a carreira como repórter da Folha da Manhã, hoje Folha de São Paulo. De lá para cá, passou por várias redações e publicou livros e coletâneas de reportagens que lhe renderam prêmios, como o Prêmio de Defesa dos Direitos Humanos, concedido pela ONU em 1981. Audálio foi presidente da Federação Nacional de Jornalistas e chegou a exercer o mandato de deputado federal em 1978. Atualmente é diretor executivo da revista Negócios da Comunicação. Prestes a completar 60 anos de carreira, ele veio a Fortaleza divulgar seu mais recente livro, As Duas Guerras de Vlado, sobre o jornalista Vladimir Herzog. Para entrevistar Audálio Dantas, nós convidamos o diretor institucional do Grupo de Comunicação O Povo, Plínio Bortolotti, o repórter do Núcleo de Cultura do Jornal O Povo, Danilo Castro, a historiadora e professora da Universidade Federal do Ceará, Adelaide Gonçalves, e o presidente da Comissão Especial de Anistia, Wanda Sidot, Mário Albuquerque. Sejam todos bem-vindos. Audálio, obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a você. E eu queria começar pela questão do livro, né? Você demorou 35 anos para escrever o livro, depois da morte do Vladimir, né? E pelas informações que a gente tem, você não tinha nenhuma anotação. E eu fiquei imaginando como é que um jornalista consegue escrever um livro 35 anos depois sem nenhuma anotação. Bom, essa foi a principal razão que me fez demorar tanto tempo. Eu digo, eu não vou conseguir reconstituir tudo aquilo, porque eu não tinha anotação por uma razão muito simples. Eu não tive tempo de anotar, porque foi um turvelinho, foi um labirinto de angústias, aqueles dias que precederam e que depois da morte do Herzog, que levou o Sindicato dos Jornalistas a tomar uma posição que, no meu entender, é fundamental, foi fundamental para que o assassinato não ficasse como muitos e muitos outros, inclusive antes do Vlado foram assassinados 40, constam como mortos ou desaparecidos. Desaparecido apenas para constar, porque eles não apareceram nunca mais, então senão foram mortos. E essas mortes, assim como centenas de outros casos, ficaram no esquecimento. Naquele momento, até aquele momento, não se falava disso. Na época você era o presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo. Exatamente. E nessa função é que eu tive, por uma questão, até eu acho que é a circunstância leva o homem a tomar decisões. E a minha decisão no momento foi denunciar esse assassinato. Esse fato levou a que o Sindicato dos Jornalistas se transformasse numa trincheira ou num muro de lamentações, porque uma coisa que me impressionou muito foi o fato de que apareceram várias pessoas contando histórias de desaparecimentos, de prisões que ninguém sabia, esse tipo de coisa. Bom, mas ao mesmo tempo, esses anos todos, eu, dentro de mim, dizia, eu devo este livro, eu devo, é uma dívida que eu tenho que pagar. Aí resolvi, quando se completaram 30 anos da morte do Vlado, eu digo, vou fazer esse livro. Liguei para a editora Record e perguntei, vocês querem essa história? Eles quiseram na hora. E eu comecei, então, a pesquisar, porque muita coisa que não havia nos meus registros, havia em registros de outras pessoas, entrevistas. Essa pesquisa me levou 5 anos. O livro é uma biografia? Não, ele é uma biografia, e eu diria que é uma reportagem. É uma biografia e é história ao mesmo tempo, porque reconstitui aqueles dias que eu chamo dias de terror, memória dos dias de terror,
e ao mesmo tempo tem como pano de fundo, como não podia deixar de ser, a ditadura militar, os passos que foram dados desde o golpe militar de 64. Além disso, há também depoimentos muito importantes dos jornalistas que foram presos antes do Vlado, porque havia uma escalada com base numa afirmação absurda de que a imprensa estava infiltrada, dominada pelos comunistas, imagine, né? E foram presos 11 jornalistas antes do Vlado. Quer dizer, todas essas histórias, então, cada um foi entrevistado. Quer dizer, o livro é um painel daqueles momentos. Dale, só para localizar um pouco quem está vendo a gente, o Vladimir Herzog era jornalista, diretor da TV Cultura, foi prestar um depoimento voluntariamente, foi chamado, mas foi voluntariamente, se apresentou aos órgãos de segurança, foi preso e acabou assassinado na prisão, e a morte dele foi dada como suicídio pelo governo militar. Aí eu gostaria isso é em 1975, em plena ditadura, então eu gostaria que você dissesse um pouco, na época você era presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, você já está falando isso, mas como era o clima na época? Como que se deu essa batalha que acabou contribuindo também para a chamada abertura ou para que a ditadura fosse derrotada? Bom, eu pego a sua última frase, contribuindo também, mas eu não tenho dúvida de que foi o momento, foi o ponto de inflexão, foi a gota d'água naquele momento que levou não só, primeiro, o posicionamento do Sindicato dos jornalistas em geral, não só de São Paulo, no Brasil inteiro, porque começaram a se movimentar. Eu costumo dizer que foi o despertar da consciência nacional naquele momento. E os fatos que se sucederam levaram a que a ditadura efetivamente começasse a recuar. Não que ela tenha caído, ela começou a recuar ali, principalmente após o culto ecumênico feito uma semana depois, por iniciativa do Sindicato dos Jornalistas, e que levou à Catedral da Sé 8.000 pessoas, que não couberam naturalmente, e a praça terminou sendo ocupada por cerca de 6.000 pessoas, a primeira manifestação de massa desde o ato 5. Então, tudo isso tem um significado muito importante. Podemos conversar mais a respeito. Audálio, em primeiro dizer, a Selma com justeza apresentou como um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. No nosso entendimento, temos que também fazer justiça, quando fazemos a história do sindicalismo brasileiro, para não ater a história daquele tempo apenas ao chamado novo sindicalismo. Neste sentido, Audálio Dantas, para a geração dos anos 70, está também como um símbolo da oposição à ditadura militar no Brasil. Penso que esse capítulo da história do sindicalismo há que ser contada a partir do Sindicato dos Jornalistas, também do Estado de São Paulo, para fazer justiça à história. Ora, a questão que ponho para os nossos telespectadores, que tenho esperança que sejam nossos leitores do seu livro, é: em que medida um livro-documento escrito por um jornalista que se faz historiador no calor dos fatos pode contribuir hoje para reativar isso que você acaba de chamar de consciência nacional, quando sabemos que a apodrecida ditadura caiu, sim, pela primeira vez em 75, quando assassinou Herzog. Olha, você usou uma expressão aí, novo sindicalismo. É interessante porque isso realmente tem uma importância muito grande, porque a diretoria que foi eleita, que eu presidi em 1975 até 1978, resultou do primeiro movimento de oposição sindical desde o ato 5.
Agora, a expressão novo sindicalismo começou a surgir em 77, 78, com o renascimento do movimento operário no ABC paulista, o surgimento do Lula. O Lula foi eleito presidente dos metalúrgicos no mesmo ano que eu fui eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas. Agora, aquele movimento de renascimento do movimento operário é consequência direta do caso Herzog. Por isso, eu digo que essa importância é muito grande. E no caso dos jornalistas, é uma coisa muito curiosa, porque se trata de um sindicato pequenininho. É um sindicato de classe média típica, intelectualizada, aquela coisa, e que a maioria dos integrantes dessa categoria acha que sindicato é coisa de operário, sabe? Essa era a concepção. E nós mostramos que não era coisa de operário, era sindicato. O sindicato tinha uma importância, naquele momento, era mais uma organização política do que reivindicatória, né? Não se tratava de defender salário, condições de trabalho, etc. Tinha este sentido. Eu acho que você abordou um aspecto muito importante. Ontem, no lançamento do seu livro, foi lançada conjuntamente a Comissão da Memória, Verdade e Justiça dos Jornalistas do Ceará. Eu queria saber o que é que isso representa, né? Em 18 de janeiro foi criada a Comissão Nacional, né, da Verdade em relação aos jornalistas brasileiros. E aí eu queria saber o que é que representa isso a nível local, se existiram casos semelhantes, como o caso do Vladimir Herzog, ou mesmo a nível regional. E que outros estados no Brasil já estão implementando esse tipo de comissão? Bom, uma coisa importante, um aspecto positivo, mais do que positivo, como tantos outros, da instituição da Comissão Nacional, na verdade, é esse. É trazer de volta um debate que parecia que o povo brasileiro, a sociedade brasileira, tinha esquecido aquele período que foi o mais violento, o mais atentatório à dignidade humana, que foi a ditadura militar de 64. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Você já concluiu, Audálio? Não. Aí a Comissão da Verdade provocou esse renascimento do debate, inclusive a iniciativa de várias entidades da sociedade civil, como é o caso da FENAGE, de instituir as suas comissões. Ao se instituir a Comissão da Verdade dos jornalistas brasileiros, imediatamente houve uma resposta dos sindicatos estaduais de jornalistas, como é o caso do Ceará. Eu devo dizer que veio com muita alegria ao Ceará nesse momento, porque esta é a primeira comissão que se instala nos estados. Então, né? Nós somos pioneiros. Vocês são pioneiros. Os casos, acabei de saber, assim, sem detalhes, um caso ocorrido aqui no Ceará de assassinato dado como suicídio, que eu acho que é o momento da gente... Porque eu acho que neste momento a importância dessa comissão é trazer a reconstituição histórica, fazer a reconstituição histórica e dizer os nomes dos criminosos. Não precisa botá-los no muro, fuzilar, nada mesmo, porque essa não é a intenção, mas dizer, olha, este cara é um assassino. É isso. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, o Coletiva volta já.